O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesses fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara o jantar, cinge-te, serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Domingo é o dia do Senhor, por excelência. A catequese católica sempre nos ensinou que o domingo deve ser guardado com primazia acima de todos os dias, porque o domingo é o dia de estar com Deus. Vivemos numa sociedade cada vez mais materialista. As pessoas já não respeitam mais o domingo, como antigamente. E isso é como uma epidemia que vai também tocando a vida de bons católicos. Pessoas que têm ali o zelo pelo dia do Senhor, por estar em família, por querer viver mais recolhido. Aquilo vai tomando conta de todos. Isso é um mal muito grande. O Papa Leão XIV já disse a respeito disso. E nós temos que vigiar. Porque o mal do século é a ansiedade. E o que é a ansiedade? Eu não posso esperar. Porque o sistema não espera. O sistema do mundo, quem trabalha sabe o que eu estou dizendo. Quem trabalha, quem faz faculdade, quem precisa viajar. O sistema financeiro, o sistema deste mundo não espera. Ele é um déspota. Ele é um tirano da nossa vida. Ele cobra até aquilo que a gente não tem. Por isso as pessoas estão pilhadas, por isso as pessoas estão aceleradas, ansiosas. E a gente não pode levar para a religião a pilha deste mundo. Não. Jesus, quando enviou os apóstolos, ele enviou os apóstolos como luz. Vós sois sal da terra, vós sois luz deste mundo. A igreja é educadora do mundo. Ela está no mundo para educar, ela é mãe, mater et magistra. Ide pelo mundo inteiro e ensinai, educai, catequizai as pessoas. A igreja não pode entrar nessa pilha. A igreja não vive de ficar celebrando. Não, isso não existe. A igreja, ela vive a fé. Não é uma celebração contínua de missas que vai salvar o mundo. Porque se a gente celebrar a missa sem fé, a gente celebrar a missa sem preparação, sem coração, a gente pode banalizar os santos mistérios. E Jesus ensinou: não dê o que é santo aos cães e nem atire pérola aos porcos. A igreja do século 20 e 21 tem que tomar muito cuidado, os pastores, aqueles que estão à frente,
Tomar muito cuidado, serem vigilantes, como diz o profeta Ezequiel, capítulo 34. Os pastores têm que guardar as ovelhas, ser vigilantes. Aí vem o sermão de Santo Agostinho sobre os pastores, a regra pastoral de São Gregório Magno. Domingo é para ser vivido, é para ser celebrado. Não é essa agitação que toma conta das pessoas, e as pessoas muitas vezes, nessa agitação, nessa correria, que vai tomando decisões por conta do sistema financeiro, por conta das coisas imediatas, e vai ter que fazer a mesma coisa dentro da religião e da família, já não tem tempo mais. Isso é um perigo, porque a ansiedade, ela é contra a esperança. A carta aos Romanos diz no capítulo 8, versículo 24, que nós somos salvos pela esperança, spe salve. Papa Bento XVI, com maestria, escreveu uma encíclica sobre este assunto. Nós vivemos, eu quero, eu preciso, eu quero. E o sistema do mundo não sabe esperar. Que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não entre nesse sistema do mundo. O próprio Papa Francisco disse: cuidado com essa burocracia excessiva para que a igreja não se assemelhe ao mundo, nessa cobrança, nesse imediatismo, nessa correria, nessa superficialidade. Jesus está falando de fé. Fé é o fundamento da esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é fundamento da esperança. Nós temos que saber esperar. Na mística católica, na espiritualidade católica, mas eu gosto muito dos carmelitas também, cruz é igual paciência. Paciência é igual tempo. Sofrimento é paciência, padecere, saber sofrer. São Gregório Magno diz isso: todos os santos são mártires, se não pela espada, ao menos pela paciência. Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a paciência tudo alcança, mas alcança mesmo, porque cruz é igual paciência. Podem repetir isso, viu? A semana inteira. Cruz igual a paciência. Jesus disse, Lucas 9, 23, queres, pois, ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Tome os seus sofrimentos, tome a sua vida. Toma a sua existência, o peso, o fardo que a gente vive nessa terra, o fardo existencial, a gente tem que levar. Mas nós não vamos levar sozinhos esse peso. Nosso Senhor Jesus Cristo não levou a cruz sozinho. Ele precisou de Simão Cirineu. Ele precisou de Verônica para enxugar os seus olhos, para saber o caminho que ele estava passando, tirar o sangue dos seus olhos, as lágrimas grossas dos seus olhos, dar água, enxugar a sua face. Jesus não subiu o Calvário sozinho. Você também não vai viver o mistério da cruz sozinho, sozinha, você não consegue. A cruz vai te esmagar, vai te destruir. Então, para a gente tomar decisões na vida da gente, a gente tem que ter paciência. Paciência. Paciência é cruz. Cruz é paciência. Tome a sua cruz, tome a sua paciência. Saber esperar para tomar decisões. Sofrimentos, é impossível não tê-los. Santa Teresa d'Ávila de novo, ou sofrer ou morrer. Saber sofrer. Não é que a gente quer sofrimento, ninguém quer sofrimento. Nem Jesus queria morrer na cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas contudo não seja feita a minha, mas a vossa vontade, a tua vontade. Ninguém quer sofrimento por sofrimento. Mas como que você vai estar no deserto e não vai sentir calor? Como que você vai estar debaixo de uma tempestade e não vai molhar? Essa é a condição nessa terra. Então não tem como querer resolver as coisas de forma virtual, em cliques, em imediatismo. Pare com isso. E a pessoa vai entrando nisso sem perceber e depois a pessoa fica insensível e quer que todo mundo resolva as coisas desse jeito. Isso é uma doença, isso é uma epidemia. Tome a cruz. Cruz é aquilo que a gente não pode mudar.
Jesus não podia mudar aquele cenário. E ele soube sofrer, padecere, paciência. Mas a paciência é amiga do tempo. E Santo Tomás de Aquino diz, veritas filia temporis. A verdade é filha do tempo. Não vamos tomar decisões vocacionais, decisões familiares, decisões profundas, assim a tiracolo, de qualquer jeito. Isso é falta de sabedoria, isso é falta do Espírito Santo. Que Deus nos conduza pelo caminho da fé. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá esta moreira, arranca-te daqui e atira-te ao mar. Moreira é a árvore mais bem enraizada, mais profundamente enraizada no solo, na terra que existe. E Jesus propositavelmente está fazendo essa metáfora exagerada para dizer que a fé, ela pode todas as coisas. Porque no fundo não é a fé por ela mesma, é Deus, é Deus. O mito da caverna de Platão, quem nunca leu, vale a pena ler. Hoje aí tem umas ilustrações bem bonitinhas, né? Umas animações bem inteligentes que faz com que a pessoa entenda o mito da caverna. Estava lá uma série de pessoas, né? Platão é um filósofo antes de Cristo, um grego muito inteligente, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, os 3 maiores filósofos de todos os tempos, os 3 maiores pensadores de todos os tempos, que ajudou muito na teologia católica, patrística e escolástica, etc. E Platão, para ver se as pessoas acordam para a realidade, ele contou uma parábola, um mito, que ele deu o nome de mito da caverna. Colocou as pessoas ali dentro de uma caverna, onde que elas ficavam viradas em frente à parede da caverna. E ali vinha o sol, vinha as sombras do lado de fora, e aquelas pessoas viam projeção, como se fosse uma televisão, né? Como se fosse um teatro, iam vendo as sombras do lado de fora. E um dia, uma daquelas pessoas conseguiu libertar daquelas correntes dentro da caverna, saiu fora da caverna, viu a realidade, viu o sol, viu as nuvens, viu os pássaros, viu toda a realidade. E cheio de entusiasmo, cheio de alegria, entrou na caverna, entrou com muito amor, com muita caridade, para comunicar a realidade, comunicar o que ele viu, o que ele ouviu, o que ele experimentou, com amor, com entusiasmo aquelas pessoas. Fazendo de uma conversa longa, uma conversa curta, adivinha o que aconteceu? Aquelas pessoas mataram ele. Mataram ele. O que ele queria dar para elas? O melhor, a boa nova, a melhor notícia. Se libertem dessas correntes. Essa vida que vocês estão vivendo voltado para essa tela, voltado para esse mundo, para esse narcisismo. Eu também vivi isso. Isso é adoecedor, isso escraviza. Parem com isso. Eu me libertei. Aconteceu uma libertação aqui, eu fui lá fora, eu vi, o sol existe de verdade. Essas sombras que vocês estão vendo aí, isso são meras sombras. Isso não é a realidade, vamos lá. Achou ele soberbo, né? Achou ele sabichão, queria mandar em todo mundo, queria colocar o dedo na ferida de todo mundo, queria mostrar o defeito de todo mundo. Sabe o que eles fizeram com ele? No mito da caverna de Platão, matou a pessoa. Não foi justamente... O mito da caverna não é uma alegoria com o nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus veio a esse mundo, mostrou para nós a realidade. Interessante demais, porque existem 3 níveis da gente contemplar a vida, a existência. Olhando para nós mesmos de forma narcisística, vendo somente meras sombras, adoecendo, se escravizando, e não querendo que as pessoas saiam disso, e brigando por causa disso, e fazendo chilique por causa disso. Existe a forma racional de ver as coisas, com paciência, com alegria,
existe uma forma metafísica de ver as coisas. Platão, na época dele, já dizia, depois que ele ensinou tantas coisas, fundou escolas, etc., etc., ele disse, falta-nos uma revelação, não podemos falar mais, não podemos ensinar mais, precisamos de alguém que saiba todas as coisas. Platão é 300 anos antes de Cristo. Platão pedia uma revelação. E o que é essa revelação? Quem é aquele que pode dizer como a realidade é, não só a realidade física, mas também metafísica? É Deus. E Deus fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quem vive no pecado, vive nas sombras. Quem, graças a Deus, recebeu o dom do bom senso, da inteligência, ser guiado pela razão, conseguiu ver parcial realidade, mas aquele que recebe o dom da fé, o dom da esperança, ele enxerga as coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque primeiro nós precisamos crer que Ele existe. E Jesus é esse que vem abrindo para nós a eternidade, a eternidade. Viver entre os homens de Santo Ambrósio é a maior de todas as penitências. Viver esta vida por todos os séculos, né? Viver na terra por todos os séculos seria o maior de todos os castigos de Santo Ambrósio. Está na encíclica Spe Salvi, do Papa Bento XVI. Então, a gente vê até nos filmes, até nas alegorias, né? A gente percebe na ficção que uma vida aqui para sempre, viver aqui para sempre, seria a pior de todas as torturas. É o drama daquele filme que passou nos anos 80, o Highlander. Ele era imortal, guerreiro imortal, mas por ter um coração humano e amar as pessoas que iam morrendo, e ele não envelhecia, aquilo para ele era o pior drama que existia. E esse filme ele tem um aporte na filosofia e também na teologia, porque Santo Ambrósio diz, viver essa vida para sempre seria a pior de todas as torturas, por isso Deus permite a morte como remédio. É um remédio que Deus nos deu, a morte. São Paulo escreve isso, Filipenses capítulo 1, versículo 21. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, é lucro. Então nós não temos mais nada a perder, meus irmãos, nós que fomos batizados, nós que recebemos o dom da fé, o dom da esperança. Abacuque 2, versículo 24. Versículo 4, primeira leitura de hoje. O meu justo viverá pela fé. Aquele que não quiser viver de forma corretamente, vai morrer. Vai morrer o quê? Vai perder a fé. Quem viver mal vai perder a fé. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, nele permanece a vida eterna. Abacuque, capítulo 2, versículo 3 e 4. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera. Está vendo? Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Ela quem, Padre? A intervenção divina, a mão de Deus, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não tomemos decisões precipitadas, porque quem coloca pilha na gente, quem coloca esse aceleramento nas nossas decisões, na nossa dimensão cognoscitiva, na nossa inteligência, na nossa vontade, adoecendo o nosso cérebro, é o demônio, é este mundo imundo. E muitas vezes está entrando dentro da igreja, essa correria, esse ativismo, essa maluquice. Para com isso, que loucura que é essa? Vigiemos. Quem não é correto vai morrer. Versículo 4. Vai morrer o quê? Quem não é correto vai perder a fé. Fé morre, sim. O pecado e mais pecado, e uma vida distante de Deus, e uma vida sem bom senso, uma vida sem reflexão, sem meditação, uma vida sem estudo, uma vida nos instintos, nas paixões, nas vontades mil, mata a fé. Quem não é correto vai morrer, a fé vai morrer, mas o justo viverá pela fé. E o justo
é aquele que é instrumento de Deus para Deus realizar milagres. Os milagres que foram realizados ao longo do cristianismo, 2000 anos de milagres. A história da Igreja Católica, ela se confunde com a história dos milagres. Por quê? Porque a vida de todos os santos é um milagre. A própria encarnação do Verbo é um milagre. A concepção da Virgem Maria é um milagre. O nascimento virginal de Jesus é um milagre. O casamento de São José com Nossa Senhora é um milagre, a pureza deles. A unção de São João Batista é um milagre. Os milagres realizados pelas mãos dos apóstolos. A Eucaristia de Santo Tomás de Aquino é o maior de todos os milagres. Santo Agostinho diz, nós estamos imersos no amor milagroso de Deus e não nos damos conta disso. Cuidado, gente, termino. Cuidado. Cuidado com esse excesso de coisas. Cuidado com essa agitação. Cuidado. Não tem como fugir do nosso sofrimento, comprar, vender, ter relações sexuais, usar drogas, usar álcool, ver o que você quiser, viajar para onde que você quiser, não vai te destituir do mistério da cruz. E sem Jesus Cristo, a cruz é insuportável, o sofrimento não tem sentido. Mas em Cristo, como diz São Paulo, Romanos 8:18, tenho para mim que os sofrimentos desta vida não têm comparação com a glória que nos será manifestada. Cruz igual... Essa equação, hein? Grava aí. Cruz igual paciência. Paciência igual tempo. Tempo igual esperança. E esperança, Romanos 5:5, a esperança não decepciona. Deus agirá e não tardará. Mas espera. Espera, não tome decisões precipitadas e aprenda a sofrer. Aprenda a renunciar a si mesmo. Porque senão, sabe o que vai acontecer conosco? A hora que aparecer uma pessoa inteligente, uma pessoa de bom senso, aparecer um santo perto de nós, sabe o que a gente vai querer fazer? Matar a pessoa. Como o mito da caverna de Platão, assim foram os mártires, assim é Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória a mim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria, façamos o nosso ofertório.